Cortes, que é sempre muito polêmica a partir da decisão, mais uma do ministro Gilmar Mendes. Olha só, o ministro do STF, né, Gilmar Mendes, decidiu soltar nesta quinta-feira o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes, que comandou, né, a pasta durante a gestão de Sérgio Cabral, condenado na Lava Jato. Cortes é acusado de receber propina e participar do esquema de fraudes em licitações na saúde no estado, com a movimentação de cerca de 16 milhões de reais. Andreasa, de acordo com a decisão do Gilmar, o ministro diz que não há elementos concretos para mantê-lo detido, né? E a própria defesa do Cortes está pedindo aí que ele continue atendendo os presos lá no presídio de Benfica, até porque ele é médico, né? E passou atendendo esse tempo em que esteve preso alguns detentos. Mais um que deixa a cadeia após uma decisão do ministro Gilmar, né? O que você achou, enfim, o que você leu a respeito, o que você fala sobre essa questão? Vai lá. Rapaz, mas o bicho é corajoso, hein, Gilmar? Se alguém tem dúvida de que ele pode mudar o voto, que eu vi esses dias relativamente à jurisprudência da condenação em segunda instância, a possibilidade de prisão, a vida condenação em segunda instância, de que a pressão popular e de que isso que está em curso agora contra o Lula poderia fazer o Gilmar manter o voto, não mudá-lo, né? Ele dá diariamente respostas de que não está nem aí para isso. E a rigor, sem entrar nesse mérito específico do Sérgio Cortes, a um juiz do Supremo, a um ministro do Supremo, cabe exatamente não estar nem aí para o que clama o povo, para a indignação popular, para a febre das ruas. Um ministro do Supremo tem de defender a Constituição, é o guardião da Constituição. Lá, no entanto, nós sabemos disso, há vários que jogam para a galera o tempo todo, da insegurança jurídica. No caso concreto do Sérgio Cortes, e aí é preciso dizer o seguinte, goste-se ou não do Gilmar, o voto é coerente com o que ele tem feito. É aquela tese dele, que ele sustenta e tem batido nessa tecla, de reagir às prisões preventivas alongadas. É o caso do Sérgio Cortes. Daí a dizer e sustentar para conceder o habeas corpus que o cidadão, que não há material, não há matéria, não há conjunto probatório para mantê-lo preso, aí é complicado. Aí fica difícil de defender, Patrick Santos. Ô Marcelo Madureira, eu sei que você gosta também sempre de tratar do ministro Gilmar Mendes, né? Tem sempre um carinho muito especial com o que você fala do ministro Gilmar. Meu amigo. É, o seu amigo. O voto dele é coerente ao que ele tem feito, como disse o Andreasa, e claro, como ele colocou, né? Um ministro muito corajoso num momento como esse, enfim. Qual que é a tua visão sobre mais um que o Gilmar solta? Olha, primeiro eu não vejo nenhuma coragem no Gilmar Mendes, porque é muito fácil ser corajoso andando com automóveis blindados, com motoristas, cercado de seguranças por todas as partes e morando em Portugal. Aí é muito fácil ser corajoso, né? E eu acho que essa atitude do ministro Gilmar Mendes foi mais uma provocação que ele está fazendo justamente contra a sociedade. Quando você diz que um juiz defende a Constituição, Andreasa está perfeito nisso, e a Constituição, ela deve traduzir os anseios da sociedade. Em última forma, o juiz deve atender aos anseios da sociedade. A sociedade brasileira hoje clama por justiça. O indigitado Dr. Sérgio Cortes, entre três operações, né, em que ele foi detido e esses três inquéritos que ele responde por obstrução de justiça. Então, quando é obstrução de justiça, na minha opinião, ela justifica a prisão do indivíduo, porque uma vez solto, ele continuará trabalhando no sentido de obstruir o trabalho da justiça, apagar provas, combinar, né, com outros bandidos depoimentos, esconder eventuais resultados dos seus roubos, porque, como todos sabem, o doutor Sérgio Cortes, secretário de Saúde, né, desviava recursos da Secretaria de Saúde. Isso é crime hediondo. Isso é da coisa da maior gravidade, né? Num país como o Brasil,
né? No estado do Rio de Janeiro, esse indivíduo, esse elemento se dedicou a subtrair dinheiro que era destinado à saúde da população. Existe crime mais grave que esse? Isso é crime de genocídio. Isso é crime de genocídio. Só Stalin, Mao Tse-tung, Hitler, Mengele, esses genocidas, né, é que se ombreiam esse indivíduo aqui, que o Gilmar Mendes entende, né, como digno de andar solto. O problema é que o Brasil não merece o Gilmar Mendes, o Brasil não merece o Sérgio Cortes. E eu acho que o andamento das coisas, o andamento da história, vai mostrar, né, a esses dois indivíduos, porque o outro, né, o Gilmar Mendes, ontem mesmo, né, se ocupou em dizer que se alguma coisa acontecesse com ele, seria a culpa da imprensa, seria a culpa dos jornalistas. Ora, senhor Gilmar Mendes, isso é ser corajoso? Isso é ser corajoso, Gilmar Mendes? Pelo amor de Deus, pela sua cara, né, pelo seu comportamento, corajoso é o que você não é. O Gilmar Mendes, toma vergonha, Gilmar Mendes. O Andreasa, você acha que é mais uma provocação aí do ministro, como disse o Madu? E depois eu queria que vocês falassem um pouquinho do próprio pedido de defesa do Cortes, pedindo para que ele continue atendendo lá em Benfica. Diz que eu estava lendo o relatório, que parece que ele já realizou mais de 8 mil atendimentos lá na cadeia de Benfica, enfim, atendeu mais lá do que ao longo da vida dele, não sei. Mas enfim, vai lá. A ser verdade esse número, certamente. O Marcelo Madureira tocou num ponto muito importante, que são os critérios que sustentam, que embasam a prisão preventiva, né? Uma delas é a ameaça à ordem, né? Obstrução de justiça, risco à investigação que envolve o elemento. E aí a gente precisa avaliar objetivamente o papel do Sérgio Cortes na organização criminosa do PMDB, do governo Sérgio Cabral, da Alerj, no Rio de Janeiro. E não é um papel qualquer. Não simplesmente porque ele fosse secretário de saúde do Estado, né? Mas porque ele era, nessa posição, braço fundamental para a execução do esquema criminoso na área de saúde. Vocês se lembram? Superfaturamento de próteses, sendo ele um ortopedista. Superfaturamento de prótese, aquilo que resolve a vida de uma pessoa, que permite com que ela volte a se locomover, a mover os braços. E os caras estão fazendo negócio com isso. Será que alguém nessa posição, detendo o conjunto de informações que tem, não pode, uma vez em liberdade, pôr em risco a continuidade das investigações? Esse é o ponto por onde desmontar o habeas corpus concedido pelo Gilmar Mendes. Vocês sabem a minha opinião. Eu concordo que algumas vezes as prisões preventivas são de fato alongadas e que servem de instrumento de pressão para que o preso, muitas vezes ainda não condenado, para que o preso abra a boca, faça delação, se entregue, acuse o outro. Mas nesse caso, no caso bárbaro, do conjunto bárbaro de crimes cometidos por essa organização criminosa do Sérgio Cabral, de que o Sérgio Cortes era um importante partícipe, será aceitável a concessão desse habeas corpus? É duro explicar, e aí o Gilmar Mendes vai apanhar mesmo. É duro explicar, à luz do texto constitucional, uma decisão como essa. Alguma coisa aí, Madu? Não, é isso mesmo. Depois tentam arrumar explicações estapafúrdias para indignação popular. Né?